Amém, irmãos. Pode sentar. Glória a Deus. Eu venho de Goiânia, da Assembleia de Deus Missão. Sou pastoreado pelo meu pastor presidente, o pastor Índice. Trago a paz dele para os irmãos. E se nós formos ver essa passagem a qual Paulo ele vai estar escrevendo, essa carta para os irmãos de Éfeso, ele vai estar falando anteriormente, no verso de número 12, que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra as potestades que habitam nos lugares celestiais. E o que eu entendo com isso é que a nossa luta não é contra ninguém, mas sim contra aqueles seres espirituais da maldade, a qual usa as pessoas para vir contra nós. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. E Paulo, logo a seguir, ele vai estar falando acerca de uma armadura para o crente ele se revestir, para quando vier o dia mau, ele ficar firme. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo ele vai dizer: estáis pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Outras palavras, com traduções que são cinto, ao qual os guerreiros, os homens ali daquele tempo, eles usavam para segurar a sua armadura. Se esse cinto ele tivesse frouxo, todo o resto da armadura estaria frouxa. Mas se esse cinto tivesse apertado, a sua armadura estaria firme. E nós temos que viver uma vida verdadeira diante de Deus. Porque se a verdade não estiver na nossa vida, nós não vivemos uma vida de acordo com a qual agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo ia falar vestidos da couraça da justiça. Nós como cristãos, nós temos que viver uma vida justa. Depois o apóstolo vai falar calçar pés da preparação do evangelho de paz. Nós temos que pregar, mostrar ao mundo que a verdadeira paz só é encontrada no evangelho ao qual Cristo ele deixou para nós. Paulo também vai falar acerca do escudo da fé, que com esse escudo nós apagamos os dardos, as setas inflamadas que o inimigo ele lança contra nossas vidas. Aleluia. Muitas vezes nós temos batalha, não é contra ninguém, mas sim contra nós, sim contra os nossos próprios desejos. Na minha Bíblia diz um estudo, a qual o estudioso ele vai dizer que muitas das vezes o inimigo ele lança setas, dardos nas nossas mentes para tentar nos distrair, para tentar fazer com que nós venhamos pecar ou nos distanciarmos do caminho do Senhor. E é de suma importância que quando esses pensamentos vierem, nós estamos firmados na palavra do Senhor, porque é por meio da palavra do Senhor que nós saímos vitoriosos das tentações do inimigo. Se nós vamos olhar para Jesus ali na tentação do deserto, nós vamos ver que a todo momento Jesus ele diz: está escrito. Jesus ele diz que está a palavra do Senhor. Então Jesus ele usa a palavra de Deus para vencer o inimigo. O apóstolo Paulo também ele vai falar acerca da espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, a qual ela penetra em nossas almas e ela tem o poder de transformar um pecador em servo de Deus. Essa palavra tem o poder de tirar o homem do mundo e transformar em servo do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O apóstolo também vai falar acerca do capacete da salvação. O capacete ele é usado sobre as nossas mentes. Isso nós cremos que nós somos salvos. Nós vivemos uma vida de acordo de quem é salvo. Nós vivemos uma vida a qual agrada a Deus. Porque se nós reconhecemos que nós somos salvos em Deus, nós deixamos de praticar muitas coisas a qual não agrada a Ele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, uma coisa eu tenho para te dizer: essa armadura não é uma armadura para nós sairmos vestidos pela rua, não, mas ela é uma armadura espiritual. Ei, eu quero liberar uma palavra para o seu coração essa noite. Quer suportar o dia mau? Quer suportar o dia difícil? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque todas essas características da armadura, o Espírito Santo do Senhor te capacita a ser firme e fiel em cada uma. Eu sei que pode apertar agora, mas se nós formos olhar para a Bíblia, muitas das vezes não é Deus, ou todas as vezes, não é Deus que afasta do homem, mas sim é o homem que por meio das suas atitudes
fazem coisas que não são da vontade de Deus, e Deus acaba se afastando da vida deles. Glória a Deus. Glória a Deus. Se nós vamos olhar ali no Jardim do Éden, Deus fala para Adão, após a criação do homem: olha, de todas as árvores, de todos os frutos, podeis comer, menos da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Com essa daí você não pode comer. E após Deus fazer a mulher é enganada pela serpente, e a serpente induz ela, Eva, para poder comer do fruto. E após Eva comer do fruto, ela oferece a Adão, e Adão ele peca contra Deus. E chegando Deus ali no Jardim do Éden, eles tentam fugir da presença do Senhor, porque agora já estavam conhecendo a sua nudez. E por isso, por conta do pecado, eles são lançados fora agora do Jardim do Éden. No jardim, eles tinham uma presença privilegiada de Deus, mas eles preferiram desobedecer a Deus e ser lançados para fora. Se nós formos olhar na Bíblia, a nação de Israel, uma nação escolhida por Deus, eles estavam presos, estavam cativos ali no Egito, e Deus envia 10 pragas, e o faraó concede a eles saírem ali do Egito, e o povo agora vai com Moisés para o deserto. E agora Deus muda o coração de Faraó, e Faraó agora ele vai de encontro ao povo para tentar matar o povo, e o povo ele começa agora a estar meio que encurralado. O povo agora tem um mar na sua frente, e Faraó vindo atrás querendo matar eles. A situação parecia não ter mais solução, mas nós servimos ao Deus que faz funcionar. Aleluia! Deus fez com que o mar se abrisse, o mar, as águas se tornassem como paredes, e o chão se tornasse seco, e o povo passar no meio do mar a seco. Nós servimos a Deus de parede, Deus que tem nome, tem boca, tem perna, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não enxerga. Mas nós servimos ao Deus vivo. Aleluia. Nós servimos agora no período em que Josué vai estar liderando o povo. Josué passa em meio do Jordão, o povo a seco. Josué agora vai pelejar com uma cidade chamada Jericó, uma cidade bastante protegida, rodeada com muros. E ali Deus dá ordem para Josué e o povo rodear o muro, e logo após ele iria derrubar. E Josué assim fez com o povo, e as muralhas daquela cidade foram ao chão, e Deus deu vitória a eles sobre aquela cidade. E se nós formos olhar o período da qual Josué estava liderando o povo ali, Josué ele venceu muitas guerras na liderança aí do povo de Deus. E certa feita, no capítulo 10, a Bíblia vai nos relatar que o povo estava em meio à guerra, e Deus começa a pelejar juntamente com o povo. Deus começa agora a mandar pedra do céu, e a minha Bíblia diz que morreu mais gente das pedras a qual Deus mandou do céu do que os povos mataram ao fim da espada. Deus matou mais gente do que eles mataram ali com suas próprias espadas, porque tem peleja que o nosso Deus ele peleja por nós. Tem pelejas que nós não precisamos fazer muito esforço, porque Deus ele vai nos dar a vitória. Glória a Deus. Agora no livro de Juízes, um homem por nome Sansão, separado por Deus, nazireu, desde o ventre de sua mãe. Deus já tinha um propósito na vida dele, mas Sansão ele tinha um voto para com Deus. Não podia passar a voz sobre sua cabeça, não poderia beber nada de procedência da videira, e ele tinha um voto com Deus. E Sansão, quando ele tinha a presença de Deus em sua vida, ele espedaça um leão. Sansão, quando tinha a presença de Deus em sua vida, ele fere 1000 homens com a queixada de jumento. Sansão, quando ele tinha a presença de Deus na sua vida, ele arranca os portões de uma cidade, coloca sobre os seus ombros, leva até o cume de um monte. Sansão tinha muita força, ninguém era páreo para Sansão, mas Sansão ele quebra o voto que ele tinha para com Deus. Ele é enganado por Dalila. Dalila já tinha um acordo com os filisteus para descobrir qual o segredo da força de Sansão. E Sansão fala para ela, ele quebra o voto com Deus, ele perde sua força, perde o Espírito de Deus na sua vida, porque a força que Sansão tinha não vinha do braço dele, mas sim vinha do céu. Aleluia. A força que ele tinha vinha da presença de Deus, a qual estava na vida dele.
Aleluia. E Sansão, depois que ele perde a presença de Deus, ele começa a viver como escravo dos filisteus. Certa vez ele pede: Deus, dá-me mais uma oportunidade de sentir a tua presença de novo. E Deus concede a ele. E ele derruba uma casa. E todos que estavam ali naquela casa morreram, inclusive ele. Aleluia. Logo a seguir, nos primeiros capítulos do profeta Samuel, na Bíblia vai nos mostrar a história de Ofni e Finéias, filhos de Eli. Tinham posição, tinham nome ali dentro do templo, mas eles não tinham cuidado com as coisas de Deus. Eles não estavam nem aí para a presença de Deus em suas vidas. As mulheres chegavam ali na porta da congregação, eles se prostituíam. O sacrifício do Senhor agora era colocado ali para ser sacrificado a Deus. Eles tomavam para eles. Eles iam até o caldeirão, a qual estava os animais, vinha com garro de 3 dentes e pegavam e tomavam para eles. Alguém estava sacrificando ao Senhor e dizia: olha, dá essa carne para nós, para os seus sacerdotes assar. E logo a seguir, certa feita, os filisteus vão estar numa guerra contra Israel. E ali, Ofni e Finéias, eles vão estar na primeira batalha. Israel sai perdendo. E quase 4.000 homens morrem ou são feridos. E agora eles têm a ideia de ir até Siló pegar a Arca da Aliança de Deus. E quando chegou a Arca da Aliança, eles ficaram felizes. Eles começaram a pensar: agora nós vamos sair daqui vitoriosos. Porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus ali com eles. E agora eles começam a pensar: não, nós vamos sair vitoriosos dessa batalha. Deus está conosco, Deus vai operar, Deus vai fazer. E chegando na guerra, aí começa o desastre. 30.000 homens morreram, porque Deus não agia no meio de Ofni e Finéias. Eles viviam uma vida de pecado, de profanação tremenda contra Deus. E Deus não livra eles, e eles acabam perdendo, e a Arca da Aliança do Senhor é tomada. E ali, como tem essa notícia, que seus filhos morrem, e que a Arca da Aliança é tomada, ele cai de costas, quebra o pescoço e morre. E logo a seguir, nós vamos ver a vida de um jovem que é diferente da presença do Senhor. Israel estava com um problema no trono. O rei Saul foi levantado por Deus. Até começou bom, mas no decorrer do seu ministério, ele começou a fazer coisas que não são do agrado do Senhor. E a presença do Senhor se retira da vida dele. E agora Deus manda: Samuel, vai até Jessé, o eremita. E porque dentro dos filhos deles, eu hei de prover um novo rei. E Samuel, ele diz: Senhor, se Saul souber que eu estou indo de um novo rei, ele vai me matar, porque ele ainda está vivo. Deus fala: toma uma bezerra, vai até eles, e se alguém perguntar, diz que vem sacrificar ao Senhor, diz que é de paz a sua vida. Chegando Samuel ali, os anciões chegam até ele, temendo, e eles perguntam a Samuel: ele pode a sua vida? Ele diz: sim, vim sacrificar ao Senhor. E ele sacrifica ali os filhos de Jessé e chamam para o sacrifício. E ali, quando Samuel ele vê Eliabe, o primogênito de Jessé, ele olha para a sua aparência, vê que é boa a sua estatura, mas Deus: Samuel, você só enxerga como um homem vê, mas eu enxergo o coração, e não é esse o jeito. Deus, ele estava observando, mas ele está revestido da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Davi vai até o império, pega 5 pedras, vai com sua funda até Golias. Chegando lá, Golias ele diz: olha, eu sou algum cão para que eu venha ali com pedras, com um pedaço de pau. Davi olha para ele e diz: olha, tu vem ali com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mas diz, Golias estava olhando para a aparência de Davi, mas Davi não. Davi, eu confio no poder do Deus a qual eu sirvo. Davi lança a pedra, e a pedra atinge a testa de Golias. Golias cai no chão, Davi arranca sua cabeça com sua própria espada. E ali,
logo a seguir as mulheres vão começar a cantar um cântico, uma música, dizendo assim: olha, Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E Saul ali ele se ira, tenta matar a Davi, tenta cravar Davi na parede com a lança. Davi poderia falar muito bem: né? Você quer me matar? Mas não. Davi ele sabe esperar o tempo de Deus para que a promessa a qual tinha na vida dele se cumprisse. Davi agora começa a viver uma vida de fugitivo, começa a ser perseguido por Saul, mas em meio à dificuldade, em meio aos momentos difíceis, Davi não se esquece de Deus. Davi não abandona Deus. Davi começa a viver fugindo, chega aí até a terra dos filisteus, que é inimigo de Deus, mas ele não se esquece de Deus. Tem duas oportunidades para matar Saul, mas não mata. Davi está dentro de uma caverna com o seu exército, e ali Saul chega para aliviar o seu ventre. Não mata Saul, manda apenas um pedaço de sua veste, mostrando que podia matar, mas não matou. Davi novamente vai até o acampamento onde Saul ele estava, mas não mata Saul, apenas pega uma pilha de água que estava sobre a sua cabeça e mostra novamente: eu podia matar Saul, mas não matei, porque eu confio na provisão de Deus. Eu confio que no tempo certo de Deus tudo ele fará. Aleluia. E Saul, seu descendente, morre. Davi agora ele se torna rei sobre Israel. Davi conquista muitas coisas, vence muitas batalhas, mas quando Davi ele se torna rei, ele comete um pecado contra Deus. Ele era para estar na guerra, mas vai estar no seu palácio. E quando ele está lá, ele vê uma mulher tomando banho, com o nome Batseba, obrigado. E ali ele se encanta para aquela mulher e toma aquela mulher para ele. E ali aquela mulher ela tem um marido, por nome Urias, que era do seu exército. Ele toma aquela mulher para ele, tem um filho com aquela mulher, e ele manda com que Urias viesse da guerra para tentar encobrir aquele pecado, mas Urias não se deita com sua mulher. E agora ele dá uma ordem, dizendo: quando começar a guerra, quando começar a peleja, deixa Urias sozinho, para que ele venha morrer. E ali Urias morre, mas Deus envia um profeta dizendo assim: mostra uma parábola para Davi, um homem rico que tinha muitas ovelhas, e tinha um homem pobre que tinha apenas uma. Ele diz que esse homem rico toma apenas essa única ovelha, a qual ele tinha. O profeta Natan mostra essa parábola para Davi, e Davi ele diz, o profeta Natan pergunta: de que é digno esse homem digno, esse homem rei rico? E Davi ele diz: é digno de morte. E Natan ele diz: ei, esse homem é você, esse homem é você. O homem pobre era Urias, você mata ele. E no Salmo 51 nós vamos ver o arrependimento de Davi. Davi, ele se arrepende, escreve o Salmo 51, mas que nós vamos ver, mas nós vemos no momento em Deus, Davi pedindo a Deus: Deus, não tire de mim fama, não tire de mim trono, não tire de mim ouro, não tire de mim status. Mas Davi ele pede: Deus, não retira-te de mim o teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Porque Davi reconhecia que valia mais a presença de Deus na vida dele do que tudo o qual ele tinha. Porque a presença de Deus ela é essencial para nossas vidas. E nos dias de hoje há muitas pessoas enganadas acerca da presença de Deus, não ligam por ter Deus em suas vidas, tenta viver vidas tentando colocar algo no seu coração, talvez seja bebidas, drogas, prostituição, tenta preencher esse vazio que há dentro dele, que somente Deus pode preencher. Se você for colocar tudo isso, você vai ver que tudo isso é passageiro, tudo isso é momentâneo, mas Deus, Ele tem uma promessa eterna para nossas vidas. Ele tem uma promessa que não tem fim.
hoje. Não deixa de viver aquilo ao qual Deus tem para fazer na sua vida. Aleluia. Do pecado. Não se afaste da presença de Deus por conta de um pecado. Porque na palavra diz que se nós se arrependermos e abandonar os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. Errou, se levanta. Pecou, pede perdão, reconheça diante de Deus. Ei, você é filho, Deus te ama. Jesus morreu na cruz para que todo mundo fosse salvo. Jesus morreu na cruz para nos conceder a graça de Deus, a presença de Deus a todo momento em nossas vidas. Porque no Antigo Testamento a presença de Deus era exclusiva para poucos. Deus usava, depois a presença saía. Mas no dia de hoje, eu e você, nós somos templo de Deus. Deus ele habita em cada um de nós. E se Ele está conosco, aleluia. Você está no meio do deserto, mas tem provisão de Deus. Deus faz águas aí rocha. Deus envia maná. Deus abre mar. Ele peleja por você. Você pode ser um sal na fornalha, mas Ele é o quarto homem. Ele te dá vitória. O fogo que era para te matar, ei, só serve para a glória do nome dele. Alguns olham assim e dizem: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego morreu. Mas a presença de Deus está na vida deles. O fogo não faz nada contra eles, porque Deus estava com ele